Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Hoje tá especialíssimo o programa. A gente tem algo no meu coração há algum tempo que é falar sobre a crise na masculinidade que a gente vem enfrentando. Nada mais oportuno do que falar sobre o movimento Legendários. A gente está trazendo aqui no Redireção hoje o pastor Claudino, que em São Paulo, capital, é o responsável por encabeçar esse projeto. Eu vou soltar um videozinho aí para vocês entenderem do que é que a gente está falando, para então começar a nossa entrevista com ele. Fica de olho. A gente está falando para vocês conhecerem cada um aqui, que vocês vão andar em família. Essa é a família de vocês na montanha. Quem somos? Homens inquebrantáveis! Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? A vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Você vai aprender que família não se abandona. E nessas 72 horas, você vai ser desafiado, treinado a não abandonar a sua família. Vamos, senhores! Vamos! Eles utilizarem essa arte para demonstrarem a Deus, às vezes, num clique, num vídeo, Senhor, a emoção, a realidade, a verdade. Nossa. Pelo Thiago eu faço por você, bora! Vamos, família 13, vamos! Uma renovação da alma, do espírito, uma força de Deus que nos invade nesse lugar. Estamos contentes, muito contentes. Ser legendário é se desafiar. É ousar, conhecer o que Deus preparou para a gente, o que Ele nos formou para ser, para o que Ele nos chamou.
quase desistindo de tanta dor nas costas, me arrastando. E aí bateu aquela dor. E graças a Deus ontem, irmãos, na oração, eu fui curado dessa dor. Eu fui curado dessa dor, eu não sinto a minha dor na coluna. Graças a Deus. Confesso que eu estava um tanto ansiosa por esse programa. O Senhor tem incomodado o meu coração, apesar de mulher, de servir aqui na obra com relação aos ministérios femininos. O Senhor tem me incomodado sobre nós, enquanto auxiliadoras idôneas, apoiar os homens. E a gente sabe que a crise de masculinidade instaurada na igreja é o que tem destruído famílias, lares e casamentos. Então, para a glória de Deus, a gente tem aqui no Redireção hoje Pastor Claudino, Igreja Batista Vinho Novo. O senhor vai contar tudo aqui, pastor, do ministério da igreja, onde fica a igreja, enfim, para os irmãos conhecerem. E é interessante porque eu vi que você já foi em outros podcasts para falar de Legendários. E eu fui descobrir o Legendários depois de descobrir que você fazia parte. Então, eu xeretando os pastores que a gente poderia falar sobre masculinidade, depois eu vi que também, coincidentemente, que não é coincidência, você também é responsável pelo Movimento Legendários em São Paulo. Sim. Seja muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Que isso, uma honra estar aqui, né? Nesse lugar tão abençoado. Todas as manhãs eu acordo muito cedo para pregar e de vez em quando eu dou uma besbilhotada aqui no canal da IPP aqui e vejo o Hernando lá com 8.000 pessoas online. Talvez hoje ele é o pastor que mais coloca a gente online nas lives com pregação. Sou um seguidor assíduo dele, faço cursos. Estou estudando com meus pastores o curso de pregações positivas, obrigatoriamente, coloquei todos para fazer. Então, para mim é uma honra. Gostaria de conhecer pessoalmente. Mas meu nome é Alexandre Claudino, sou pastor da Igreja Batista Vinho Novo. Eu sou casado há 27 anos com a mulher da minha mocidade. Roberta. Né? Roberta. Eu sei que é chover no molhado, mas hoje precisa falar, né? Que você é casado. Com a não, mesma eu vi mulher. Que você falou, né, pastor? Que o homem ele tem que ter a mulher da vida e a mulher da morte. A da vida, que é a mãe. É a mãe. E a da morte, que é a esposa. Nós celebramos muito casamento, né? E eu costumo usar isso como exemplo na cerimônia, que a mulher da vida é a mãe, mas a sua mulher é a da morte, né? Que você vai morrer com esta mulher, né? É isso. Com esta mulher. Tenho 2 filhos, o Lincoln, de 27 anos. Você tem um filho de 27 anos? 27 anos. Casei muito cedo. Tenho 47 anos, eu casei com 20 anos de idade. E minha esposa com 18. Muito jovens. No pior momento da minha vida, eu conheci o Senhor. Nós estávamos nos separando. Eu ia perguntar isso. Como é que você chegou? E minha esposa era afastada. Ela vem da quadrangular. Os pais dela eram cristãos. Só que nós nos conhecemos na juventude. Ela se afastou do evangelho e eu não. Eu vim de uma tradição católica, como todos católicos. Eu era o Deus meu pai, mas bem católico brasileiro, faz todo o rito católico, primeira comunhão, batismo, crisma. E aí, juventude, aquele Deus católico não fazia mais sentido para mim cultuar daquela maneira. E aí, fui fazer uma coisa que o jovem faz ímpio, ir pra balada, beber, todas aquelas coisas. E conheci minha esposa numa casa noturna. Nós começamos a namorar, ela ficou grávida. E quando meu filho nasceu, eu falei, vamos batizar. Ela falou, não, vamos apresentar. Eu falei, apresentar como? Ela falou assim, não, crente apresenta. Eu falei, você é crente? Não sabia. E ela disse, não, estou afastada. Mas eu falei, tá bom, vamos apresentar. E fui apresentar o meu filho e aí o Senhor me chamou. Na verdade, né? Não fui eu que aceitei a Cristo, foi Ele que me aceitou. E aquele dia, a nossa história começou, né? Isso faz muitos anos. E, pastor, sua igreja fica onde? Para o pessoal que está nos assistindo. A minha igreja fica na Vila Formosa, próxima ali Tatuapé, Carrão. É uma igreja batista, mas independente, não somos da convenção. Lá, há muitos anos atrás, quando eu fui enviado, meu pastor fazia, mas ele saiu da convenção, temos formação batista e fica ali na Vila Formosa. Ah, que legal. Bom, então, o pessoal que nos assiste, vai lá conhecer pessoalmente a igreja do pastor Claudino, tá? Vinho Novo, Igreja Batista Vinho Novo. Batista Vinho Novo. Pastor, o que moveu o meu coração, né, na obediência daquilo que o Senhor quer que a gente trate, e eu tô vendo que isso é urgente, né? É essa crise na masculinidade. Pastor Arival até brincou no sábado na nossa conferência, foi o encerramento da conferência nossa de mulheres, e a hora que ele encerrou, ele falou assim, gente,
Hoje tem que ter curso pro cara ser homem. Sim. Tamanha a seriedade da crise masculina instaurada. Então, já vou começar perguntando, por que na sua opinião, isso tá tão latente nos dias de hoje? Poxa, eu acho que a desconstrução masculina não aconteceu agora, né? Os resultados estão latentes agora, né? Mas isso é um processo de desconstrução da família, né? Isso vem há anos, né? Com os movimentos progressistas, feministas. E a figura central de uma casa, no meu ver, é o homem. Por isso que Deus, ele se revela como um Deus Pai. Não que o homem é melhor que a mulher ou que o homem é superior à mulher, mas o homem é o formador de destino, propósito de uma família, dos filhos. Quando você atinge o homem, e todo homem ele é um formador de cultura, toda a sociedade, para manter uma cultura, que são as nossas tradições saudáveis, os formadores de cultura são os homens. Quando você ataca o homem, você destrói facilmente uma cultura. Haja vista que nunca, na história da humanidade, a masculinidade foi tão atacada como hoje. Haja vista, nós somos um país judaico-cristão dentro da nossa cultura e o que está acontecendo? As nossas tradições estão indo por terra abaixo. É verdade. O casamento hétero. É verdade. A criação de filho, a mulher como aquela que educa, a mulher como aquela que ama. Então, toda essa desconstrução forçou a mulher a sair do seu lar. A criança, na verdade, ela fica perdida. Quem educa o filho não é mais a mãe, é a creche, é a escola, é o Estado, é a babá. E tudo isso vai fazendo o quê? Enfraquecendo a família. Enfraqueceu a família, enfraquece a sociedade. Enfraqueceu a sociedade, você enfraquece a igreja também. Claro. Porque a igreja é um reflexo da sociedade. Então, essa, na verdade, eu falo, essa castração masculina é pensada. Não é por acaso. Ela começa desde a nossa alimentação. Um homem de 20 anos hoje, só para você ter noção, um homem de 20 anos hoje, a testosterona dele é mais baixa que um homem de 60 anos há 30 anos atrás. Meu Deus do céu. Isso é pensado. Isso é pensado através de alimentos. Dos alimentos, do estilo de vida. Então, o homem hoje, ele não tem mais aquela virilidade. As pessoas nos atacam, falam que nós somos um movimento machista. Pelo contrário, teve uma repórter da Folha de São Paulo que ela me entrevistou mês passado, ela falou assim, mas estão dizendo que vocês são machistas. Eu falei, não, nós somos contra o machismo. O machismo inferiorizou a mulher, tratou a mulher como inferior, ele controlava, ele abusava. Pelo contrário, nós ensinamos os homens a descer dessa montanha e amar suas esposas. Amar os seus filhos, ser meigo em casa, ser amável em casa, ser protetor, cuidar como Deus instituiu para o homem. E pastor, eu acho que é tão desesperador o que está acontecendo que eu estava vendo numa das suas entrevistas que você diz que mais ou menos 40% das inscrições, né, da demanda vinda... Sim. Para que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre o Legendários, né? Mas da demanda vinda para que o homem vá para a montanha, da mulher. Nos nossos meios de comunicação, do Instagram, WhatsApp, e-mail, a gente tem alguns canais, a gente recebe em torno, de média, por dia, 200 mensagens. Meu Deus. 40% a 50% são pedidos desesperados de mulheres. De socorro, chorando. Suplicando. Meu marido é viciado em pornografia, eu descobri que meu marido é adulto, meu marido ele não toma as rédeas de casa, meu marido ele não supre o lar, meu marido não consegue educar os filhos, meu marido, todo tipo de reclamação. Então, na verdade, a mulher ela quer que o homem assuma a liderança em casa. Quando Deus fez o homem e a mulher, falar um pouquinho de Bíblia, nós estamos aqui na presbiteriana, né? Você pode falar pensamentos. Quando Deus fez o homem e fez a mulher uma auxiliadora, uma ajudadora faz o quê? Ajuda. Exato. Se o homem não assume o seu papel de liderança, é óbvio que a mulher vai assumir. Mas ela não vai assumir porque ela é rebelde. Ela vai assumir porque está dentro dela ajudar o homem. Claro. E a mulher... É quase que automático, né? Você, pelo que eu entendi, você faz parte do Ministério de Mulheres, está à frente, né? É óbvio, a mulher é muito mais capaz que o homem. A mulher, a cabeça da mulher, assim, é muito diferente do homem. O homem é lento, o homem demora para raciocinar, o homem tem dificuldade de fazer múltiplas tarefas. A mulher, não. A mulher, tudo que ela põe a mão, ela faz melhor.
E é fato isso, tá dentro, é um talento, porque Deus deu para a mulher auxiliar. Mas a força, a proteção, a resiliência masculina que deveria e tem dentro do homem, esse homem moderno ele não sabe, mas ele tem uma força que ele não sabe usar, porque ele está castrado. E eu falo que existe um movimento nosso também como mulher de ajudar o homem nesse sentido. Porque tem muita mulher que... Eu fui recentemente num retiro de casais aí, e eu lembro que a pastora que estava dando aula lá para nós, ela falou assim, olha, o Gary Chapman falou de 5 linguagens do amor. Sim. Eu descobri que tem a 6ª que nós mulheres achamos que os homens têm que ter, que é atos de adivinhação. Então, a gente quer que vocês adivinhem o que tem que acontecer. Então, como ajudadora e como auxiliadora, e entendendo essa natureza da mulher de ser mais... de olhar mais 360, a gente precisa apoiar nesse sentido. Sim. Né? As mulheres, ela assim, quando a mulher assim, ela é uma mulher que nasceu de novo, que é sábia, ela ajuda, ela coopera para o homem crescer, né? Eu tenho uma mulher maravilhosa, tudo que eu sou hoje, com certeza, passou pela mulher. Por isso que eu instruo os jovens a casarem cedo. Roberta, eu vou trazer você aqui, tá bom? Tem que casar cedo. Às vezes eu encontro nessas andanças que eu prego aí por todo canto, eu vejo mulheres tão habilidosas, tão cheias de dons, capazes, estudadas. Eu pergunto a idade, 30, 35, 40. E eu falo, mas por que você não arrumou uma pessoa? Ela fala assim, pastor, não tem. Eu falei, lógico que não tem. Nesse seu nível não vai ter. A vida é construída juntos. Quando eu casei, eu não sou o homem de 27 anos atrás. E minha mulher não é a mulher. Nós crescemos juntos. Qual que é o erro que está acontecendo nas igrejas hoje? As mulheres, por este empoderamento moderno, que é um lado que tem o seu lado negativo, as mulheres são muito empoderadas. Então, elas querem fazer em tudo para depois arrumar um homem. Mas aí nunca vai arrumar um homem no nível dela. É verdade. Vamos fazer junto, vamos casar junto. Ah, não quero estudar primeiro. Não, casa antes. Estuda casada. Porque você vai ficar para titia. E o que está acontecendo hoje é o que está acontecendo, né? Você vê nas nossas igrejas. Eu vejo na minha comunidade, eu vejo dezenas de mulheres. Falei, cara, só mulher... Não tem homem para esse nível de mulher. É verdade. Não tem, você precisa definir. Se você quer construir uma família, precisa casar cedo. E essa coisa de ficar enrolando tem uma outra questão, né? Você pode até arrumar um marido, depois você não consegue ter filho. Porque o homem pode ser pai muito tempo. É outro fenômeno que está acontecendo na sociedade. E aí tem várias coisas que estão acontecendo, né? A mulher ela não consegue ter filho, aí ela tem filho acima depois dos 40, aí toda a problemática de uma mulher de 40 anos com os filhos é o que está tendo hoje. Eu tenho, assim, dezenas de crianças autistas na minha igreja. É isso aí. Transtorno do neurodesenvolvimento em função da gestação. Eu acho que você pode falar melhor que eu, né? Eu não vou falar muito, tenho medo de falar isso, porque eu não sou médico, não é a minha área, né? Pastor, é exatamente isso. Existe um boom aí, né? Claro Sim. que a gente diagnostica muito mais hoje, mas essa gestação tardia, né? E Deus é perfeito na criação. Sim. Então, Ele fez a gente para ser mãe mais cedo. Nós envelhecemos, essa é a verdade. Hein? Exato, é isso. Graças a Deus, né? A Bíblia fala, né? O salmista fala os filhos da mocidade, né? É verdade. Os filhos da mocidade. Eles não falam filho da velhice. Eles falam filho da Eu falo pra minha esposa isso. São os filhos da mocidade. Um dos arrependimentos da minha vida é não ter tido mais filhos. Hoje, se eu tivesse... Eu era ímpio, não conhecia, não tinha luz de Deus no meu coração. Um tem 27 e o outro? E o outro tem 15 e eu tô entrando com um processo de adoção agora, uma menina. Vou adotar. Deus! Vou adotar. É uma das frentes que eu quero começar a falar também, né? Como Deus está me dando voz e tudo que nós fazemos, nós acabamos influenciando, né? Que bênção. E aí, mas eu não quero fazer só por influenciar, eu quero fazer porque eu quero, né? Claro. Mas tudo que você faz acaba influenciando. Reverbera, né? Exatamente. Sim. Pastor, eu vi que o Legendários é um movimento que nasceu na Guatemala. Sim. Né? E aí, hoje a gente tá vendo que tem até memes, né? Que 2025 é o ano do Café com Deus Pai, da Monjaro, do Legendários. Eu vi. Pelo menos pelo Legendários, glória a Deus. Os crescimentos têm suas dores, né? As pessoas... eu sou alvo de haters o tempo todo, né? Sou muito na internet que eu resolvi se posicionar, né? Posicionar a respeito da masculinidade. Não é todo mundo que gosta. Mas precisa de ir na montanha para se converter? É óbvio que não. E a montanha não muda ninguém, quem muda é Jesus. É uma maneira contemporânea de você pregar o evangelho e você sacudir o homem, né? Claro. O movimento nasceu em 2015, na Guatemala, com seu idealizador é o pastor Chep Putzo. Hoje, ele está na Flórida,
na Flórida, nos Estados Unidos, em Miami, e ele lá é a sede global. No Brasil, chegou em 2018, com o pastor Ricardo Bernardes, meu amigo, um abraço, pastor, se você vê esse podcast, na Igreja da Embaixada. E aí eu conheci o Legendário em 2022, logo após a pandemia. Foi um momento muito difícil para nós, né? Como pastores, como igreja, como sociedade. Eu estava assim, bem chateado. Fechamos algumas igrejas. Na pandemia não tenho só uma, tenho mais. E aí, então, alguém me convidou. Vamos 4 dias na montanha, 72 horas. E eu sou crente que eu ia em monte, né? Eu fui em monte na minha juventude. Eu amo um monte. Aí, você é a presbiteriana que vai no monte, você é o pingo. Eu vou muito. Você é a vírgula ainda. Eu não vou mais, mas fui. Eu ainda vou, e eu sempre falo isso, e o pastor Arival tem batido muito nisso. A gente precisa acabar com essa coisa da religiosidade. Essa idolatria, a doutrina, está adoecendo a Igreja de Cristo. Então, esse é o movimento que Deus trouxe para o meu coração. Aqui no Redireção, a gente entrevista as denominações várias. Eu já trouxe pastora. Eu faço retiros em lugares assim. Sim. Porque eu acho que é isso, sabe? O pastor Arival tem batido muito nisso. A nossa igreja... E ele tem pagado um preço igual você, pastor. Sim. Haters e páginas. Hein? O pessoal que ama mais a doutrina do que Jesus fica chateado, né? Ele fala que tem gente que vai chegar no céu, vai conhecer mais Calvino do que Jesus. Sim, a gente não morre pro Calvino. O Calvino morre na cruz pelos nossos pecados, né? E essa discussão é milenar, né? Exato. É centenário. Milenar não, centenário, né? Você é Armínio ou Calvino, né? Eu falo assim, eu sou calvinista, mas não morro pela tulipa, não. Não morro, não. Mas acredito, sim, na eleição, acredito na predestinação, acredito que o homem é corrupto total, acredito que nós precisamos da graça de Jesus, que não é mérito nosso. Então, eu até uso na minha igreja, né? Eu não aceitei Jesus, né? Ele me aceitou. Eu não tinha a capacidade de aceitá-lo, né? Ele até fala, a gente tem esse termo, né? Você aceitou Jesus quando? Não. Mas o papo aqui não é teologia. O papo aqui é legendário. E aí fui. Então, quando eu fui assim, em 25 anos de evangelho, que eu tenho hoje, lá na época eu tenho uns 23, 22, sou pastor há 20. Não. Eu nunca tinha participado de um evento de homem tão transformador. E assim, não porque eu não fizesse, porque eu já vinha em tentativas há anos. Eu sempre tentei. Ministro para casais, eu e minha esposa. Então, eu descobri algo que não adianta eu consertar o casamento se os indivíduos não são restaurados. E eu descobri que o homem é muito disfuncional. 90% dos casamentos, problemática é o homem, não é a mulher. Tem, assim, algumas mulheres muito problemáticas, mas quando tem uma liderança e tem um cara que protege, que dá segurança para a mulher, ela acompanha. Tanto há pesquisas que a probabilidade de uma família se render e servir ao Senhor quando uma criança se converte é 2%. Quando uma mulher se converte é 15%, a probabilidade de toda a família. Quando o homem se converte é 95%. Meu Deus do céu. Quando o homem se posiciona, a capacidade de liderança, ele leva toda a família. Então, assim, é muito mais problemático a falta de postura dos homens. Então, quando eu voltei, eu falei, cara, eu nunca participei de um negócio desse. E assim, eu como pastor, você vai com olho crítico, você já conhece, é mais experimentado, mas eu fui lá para ver e acabei que Deus tratou coisas bem sutis no meu coração. Que demais. E aí eu voltei e falei assim, perguntei se tinha em São Paulo, na capital de São Paulo não tinha, e aí eu então comecei todo o processo, que não é um processo simples, é bem complexo o evento. Semana passada nós subimos agora com 550 homens. E a lista de espera é gigante, né? Eu abri em 7 dias, no Stories lá no Instagram, tem quase 2.000 pessoas. Tive que fechar, porque quando a pessoa está na lista de espera, ela tem a expectativa que nós vamos chamar. É verdade. Mas eu não consigo suprir tudo, porque o Legendário é um movimento paraclesiástico, que ele trabalha com o coração do homem e devolve para servir ele para a igreja. Então, não mexe com a teologia da igreja, não mexe com a doutrina da igreja, não mexe com a visão da igreja. Então, e tem as bases. E uma das bases é que ele precisa estar ligado a uma igreja cristã, evangélica e servir na sua igreja. Então, ele só desperta o homem para ele servir. E uma das coisas que nós ministramos lá na montanha é que a montanha, você vai descer e você tem que chegar na sua igreja e procurar o seu pastor e falar assim, eu estou aqui para servir. Um dos lemas é construir uma vida com uma história digna de ser contada. Que história que você quer construir, homem? Nossa, que coisa linda. No seu final da sua vida, você quer dizer o que a respeito de você?
Entendeu? Então, nós trabalhamos isso. Então, o Legendário é o movimento. A montanha é o top, que significa trekking, outdoor, potencial. É um desafio físico, emocional, espiritual e de caráter. Então, o caráter dele vai ser refinado, cujo o potencial nós queremos trazer para fora todo o potencial que Deus fez para o homem. Porque fez para o homem, está lá dentro dele. Ele não sabe, mas está lá. E tem que trazer para fora. Mas antes de trazer a melhor versão, a gente vai extrair a pior versão dele. Nossa. Então, os primeiros dias, nós levamos o cara ao esmagamento. É esmagando o menino que nasce o homem. É esmagando a uva que nasce o vinho, né? É esmagando a azeitona que nasce o azeite. Então, a gente leva o homem, passar o homem no processo de esmagamento, primeiramente, porque o homem é duro, né? O homem, ele com palavras, você não convence o homem. Tem que ser na porrada. E quando ele é esmagado, o que acontece? Ele fica aberto para escutar de Deus. Entendeu? Esse é o processo, esse é o programa. E vocês têm alguma ideia para poder dar vazão nisso? Porque... Tá crescendo, né? Assim, o movimento nós estamos ampliando. Só para você ter noção, esse final de semana bateu a marca de mais de 100 mil homens que passou pelo programa no mundo. Nossa. No Brasil, nós estamos chegando à marca aí dos 4 mil homens. 40 mil homens. Então, assim, é muito no início. Nós temos uma população masculina maior, que só pode ir maior de idade. Provavelmente nós temos de 50 milhões a 60 milhões de homens no Brasil. Nós passamos 40 mil homens. Eu estou falando que nós estamos no início de tudo. Então, por que está tanto reverb na internet? Porque, como você disse, 2025 é o ano dos movimentos. E precisa desse movimento. E acabou que o fundador, ele realizou um programa, um top da montanha, com só influencer. E esses caras potencializaram a divulgação, entendeu? Então, foi Pablo Marçal, foi Paulo Vieira, eu vi que nos Estados Unidos foi David Leonardo. Foi David Leonardo, Thiago Brunet, Caio Carneiro. Foi uma galera que tem muita visibilidade na internet. E foi o Thiago Negro. Do Thiago Negro eu estava servindo, ajudando a realizar. Então, esses caras deram muita visibilidade pro movimento. Então, a internet, quem é inteirado no Instagram aí, dificilmente não conhece. Não conhece. E é importante porque a internet é usado para tanto lixo, né? Sim. E ser usado para algo que vai colocar o homem... Porque eu sempre falo aqui no Redireção. Gente, o diabo não muda a estratégia. Ele é igual o transtorno de personalidade narcisista. Porque o narcisista é o povo que eu mais amo trabalhar. Porque eles são previsíveis, eles não mudam a estratégia. O diabo é o mesmo. Ele fez com Adão lá no Éden e ele vai continuar fazendo. Por conta de tudo que você colocou aqui, pastor. O homem, ele tem uma visão mais limitada, com todo respeito. Sim. Ele tem um tempo para amadurecer muito maior do que o da mulher. O homem não tem o senso intuitivo muito apurado. Exato. A mulher tem. E se a gente sabe disso, nós mulheres precisamos apoiar o homem nesse movimento. E o homem precisa ser ministrado. E aí o Legendários, o que eu vejo é uma ministração em massa que tem surtido muito efeito. É como todo movimento que aparece, e o brasileiro tem uma... Às vezes é vantagem, mas é negativo. Mas aí você olha como vantagem. O brasileiro, ele se entrega muito. Então, assim, tudo que surge no Brasil, todos os movimentos que surgiram no Brasil, tudo chega com muita força no Brasil. É verdade. Porque o brasileiro é um povo que se entrega, que acredita, que vai. Eu me lembro, eu me converti no ápice do movimento celular. Eu me converti nesse movimento. Fizemos muito encontro com Deus. Muito. Lembra? Toda aquela... Não sei se você é cristã há muitos anos. 15 anos. Não, mentira. Desde 2008. Então você não pegou. Eu tô falando de 2000, 2001, 99... Não. Houve, assim, um reverb no Brasil, mas houve uma multidão de salvos, entendeu? Então, o que acontece? O brasileiro é muito intenso, né? Agora... A gente viu o final do ano aí, que teve o culto da virada lá no Allianz, com 40 mil pessoas. 40 mil. Aí, gente, vocês podem criticar, encher o saco, vai falar aqui no chat. Eu não me importo, sabe por quê? Porque a gente viu uma TV aberta... Sim. Uma tinha o culto da virada com a irmã Anitta lá rebolando e a outra a gente tinha a pregação da palavra. Acaba que os clientes começam a criticar muito o pastor lá que fez o programa, mas ele é um evangelista, né? Exato. Ele tem um dom, ele é um evangelista contemporâneo. E o evangelho, ele vai crescendo e a cultura vai mudando e as pessoas têm dificuldades
de entender. Eu acho que a igreja, sim, o cerne, o central, nós não podemos mudar. Mas o modo nós devemos mudar. Exato. Eu fico pensando... Nos dias de hoje, Billy Graham enche estádios, né? Eu fico pensando, Billy Graham foi os grandes caras que foram pra televisão no início. Exato. Talvez quando eles começaram, eles receberam crítica. Não é da minha época, mas deve ter tido alguém que levantou a crítica. Se fosse hoje em tempo de internet, ele ia ser cancelado. Entendeu? Então, eu resisti muito à internet para entrar. Eu comecei a me posicionar faz pouco tempo na internet. Mas assim, não é da minha geração, não nasci na internet. Eu tive muita dificuldade de entrar para valer na internet mesmo, Por que entendeu? você acha que isso acontece, pastor? É não conseguir lidar com o que vem da internet? A gente foi formado de maneira diferente, né? Nossa cultura. Eu não sou do tempo da internet. Agora, meu filho nasceu na internet. Então, nossa cabeça, a gente precisa estar aberto para as mudanças. E hoje nós vemos na pós-modernidade, as coisas mudam muito rápido. Se instituir um programa na igreja no início de 2000, esse programa rodava 5, 10 anos. Hoje tem coisa que você coloca na igreja, daqui 2 anos já não funciona mais. As pessoas não são mais adeptas. Muda muito rápido as coisas. Então, a gente tem que se habituar. Por exemplo, quem imaginou que o pastor aqui, como chama? Pastor Hernandes e Arival. O pastor Hernandes e Arival. Que eles iam pregar para 8.000 pessoas na internet. Todo domingo de manhã. Nunca quando eles iniciaram o ministério. Mas eles são abertos. E os números da TV que nasceu na pandemia, ou seja, recente, explode. Não, eu acredito que vocês cresceram muito maior na pandemia. Vocês estavam preparados. Então, eu não estava preparado para vir para a internet. Se eu tivesse esse posicionamento que eu tenho hoje, antes da pandemia, talvez eu já teria chegado a 1 milhão de seguidores no Instagram. No Instagram. Os algoritmos ficaram mais difíceis hoje, né? Hoje tá muito Porque todo mundo foi, né? Entrega menos o conteúdo. Entrega muito menos. Tem uma seletividade com relação ao nosso público. Eu sinto isso, Sim, sabe? tem. Do ponto de vista cristão, eu acho que tem. As redes sociais são progressistas, né? É fato. Exato. Eles não escondem. Isso é fato, né? Quando tem o conteúdo de Cristo, igreja, eles entregam menos. Agora, voltando pro legendário, vou te dar alguns dados para você. Todo o movimento é um movimento que 70% das pessoas que vão são cristãos, os homens. A gente tem uma cota que a gente leva a gente que não conhece a Cristo, que não professam nossa fé, mas intencionalmente. Mas como os pastores me pedem, a grande maioria são cristãos. E tem um momento lá na montanha que eu falo sobre pornografia. Que a droga do século não é o álcool, não é a cocaína, não é a maconha. A droga do século se chama pornografia. Talvez é a droga mais consumida no momento. 70% dos homens fazem uso de pornografia. Misericórdia. Constantemente. A pornografia, você como neurociência, eu acho que você consegue dar dados mais precisos. E hoje a gente tem mulheres envolvidas com pornografia. Sim, não é somente mais para homens, né? E eu digo, eu sou bem duro a respeito disso, porque eu falo que todo pedófilo, todo estuprador, todo imoral, agudo, ele fez o seu rito de iniciação na pornografia. Então, todo pornógrafo, ele é um pedófilo em potencial. Meu Deus do céu. Porque ninguém começa sendo pedófilo. Porque o pedofilia é uma aberração imoral. Assim, só se você pensar que tem pai que abusa de filha. Como que o cara pode... Então, mas a mente dele está tão corrompida, o consciente dele está tão caído, que ele perde o senso assim, das coisas mais óbvias, que é pai e filha, da relação. É verdade. E ele abusa. Por quê? Porque foi cauterizada pelo pecado que iniciou na pornografia. Então, a gente bate firme na pornografia. Mas as pessoas chegam tão corrompidas, você tem noção que tem gente que acha que pornografia não é pecado. Ele descobre lá. Porque a pornografia, o mal da pornografia é que ela é silenciosa. E ela ele acha, qual que é a mentira, qual que é o sofisma da pornografia? O homem acha que ele está fazendo mal só para ele. É isso que ele acha, na cabeça dele. Eu vi uma tela, então eu faço uso, só estou fazendo mal para mim. Mas essa é a mentira, do segredo, né? Por isso que muitos homens são escravos e não falam. Não falam. E lá a gente submete a um homem no processo que a gente leva ele a falar. E quando ele fala, o que Tiago fala, né? Quando nós confessamos as nossas culpas, um para os outros, nós somos curados. É verdade. Não perdoado. Quem perdoa é Deus. Mas a cura vem com a libertação do segredo. E aí nós instruímos eles a pedirem ajuda nas suas comunidades, para as pessoas de confiança. E em alguns casos eu aconselho até procurar um psiquiatra.
É necessário, porque é um vício, né? é um vício. Olhando para a estrutura cerebral, entra num lugar que você não consegue se desvencilhar. É igual a dopamina da bendita da tela, que você fica lá rolando. É a mesma coisa. Sim. Só que neste caso é igual... Eu nunca tinha pensado sobre isso. De fato, é um mal que ele acha que tá fazendo para ele e ele tá destruindo toda uma história, né? É o segredo escraviza o homem. E a gente leva o cara, eu sempre falo, né? Em Mateus capítulo 3, Jesus, ele é o batismo de Jesus. Em Mateus capítulo 4, Mateus discorre sobre a tentação de Jesus no deserto. Depois de 40 dias, Jesus fala que foi tentado. Porque como nós sabemos que Jesus foi tentado? Se ele estava só no deserto, ele e o diabo. Nós sabemos, sabe por quê? Porque Jesus que disse. É verdade. Mateus capítulo 4 é a exposição da vulnerabilidade do Filho de Deus. Jesus está nos ensinando que dos artifícios para nós vencermos a tentação é falar. Ele disse, estou com fome. E você sabe que tem crente usando isso como... semana passada aconteceu, conversando com uma pessoa, a pessoa falou, não, eu não vou falar o que eu tô pensando, porque se eu falar o diabo ouve. Fala, minha filha, não, fala, isso aí é os... por favor. Isso aí é os místicos, né? Que o povo perece falta de conhecimento, né? Exato, falta de conhecimento. Tem muito analfabeto de Bíblia aí. E a gente nem tá falando da questão teológica de, olha, só fica nisso. Não. Talvez vivemos a geração mais analfabeta bíblica, né? Exato. Talvez hoje nós vivemos a era do sentimentalismo, né? As pessoas são muito sentimentais. Tanto que Café com Deus Pais é uma explosão de vendas, né? Me perdoa, depois você corta isso. Pastor, eu não tenho como não falar disso, porque outro dia eu tava vendo o... E nada contra o Café com Deus Pai. Não, a gente só tá comentando porque de fato é uma situação que acontece mesmo. Mas eu tava vendo um influencer que é pago pra divulgar o Café com Deus Pai. Sim. Pastor, depois que cortar, eu mostro. Vocês cortam isso aí, pelo amor de Deus, hein? Corta isso. Não, isso não precisa cortar. Depois que terminar, eu vou te mostrar o influencer que é pago pra divulgar o Café com Deus Pai. Você olha e fala assim, gente, é uma incoerência tão grande, que é o que a gente vem vivendo. E eu não acho nada contra você fazer um devocional, só que eu acho que o devocional tem que ser a base das suas escrituras, né? Não positivismo. Onde Cristo é o centro, não Cristo a gente. Deve ser o centro. É a teologia da prosperidade no devocional. No devocional. Nós vemos a era do hedonismo, né? É verdade. O ser humano, os prazeres dele a todo custo, né? A qualquer custo, né? E nós cultuamos a um Deus que ele é obrigado a satisfazer os nossos desejos. Então, nós pastores, eu falando como pastores, nós correremos um risco. Porque quem fala isso tá com suas plateias lotadas. É verdade. E qual que é a crise do pastor? Eu prego a Bíblia, mas a minha comunidade não cresce. Porque você não fala o que eles querem, né? Eu preguei mês retrasado sobre a carta de Coríntios, que Paulo fala sobre a ceia. E Paulo, ele começa dizendo o seguinte: quando vocês reúnem, vocês não se reúnem para o bem, vocês se reúnem para o mal. Paulo fala que a reunião que estavam fazendo está fazendo mais mal do que bem. Já viu isso? Um culto fazer mal? Era um culto. Mas por quê? Porque eles não vinham para partir o pão. Eles vinham para comer o pão. Parece atual a mensagem, né? Mas nunca foi tão. Nossa. As pessoas vêm para a igreja, não vêm para partir, elas vêm para comer. Então o pastor tem que dar o tempo todo. Então o dia que ele parar de dar, ele vai procurar outro lugar para comer. É verdade. E ainda sai falando que ali não tem, não funciona. Imagine se todo mundo vem com o pão na mão. Ninguém passaria fome e todo mundo seria suprido. E é interessante isso que você está falando, porque o brasileiro, especificamente falando, né? Todas as vezes que a gente que estuda muito neurociência vai buscar conhecimento fora do Brasil, porque lá fora a gente tem muita teoria. Mas prática mesmo, quem segura o boi no chifre é o brasileiro. Sim. Então eu, dentro da minha área, eu vou lá, eu brigo com o paciente. Lá fora a gente tem a teoria. Mas todas as vezes que a gente vai trazer uma teoria para o Brasil, a gente precisa tropicalizar. Porque o brasileiro, ele é levado pela emoção. Sim, muito. Não é só pelo conhecimento, né? Muito sensorial, muito toque, muito sentimentalismo, né? Exato. Tanto que você vê que as nossas igrejas que mais crescem é levada por sentimentalismo, pode perceber. O pastor que conduz dessa maneira, ele tem a plateia cheia. Exato. Mas é este. Mas faz parte, não tem jeito. Não tem jeito. A gente é contra uma cultura e quanto mais próximo da santidade, mais difícil a coisa vai ficando. A gente aceitando ou não, né? Sim. Essa coisa de que vai ficando mais soft, não vai mesmo. Sim.
E pastor, lá na sua igreja hoje, você tem mais pastores que te ajudam? Sim, nós somos eu acompanho, nós somos 8 pastores, nossa equipe, né? Nossa. Nós temos 3 igrejas, né? Em Santo André, em São Mateus e na Vila Formosa. E temos a visão de plantar a igreja, aí estamos aí. Igual o pastor Arivaldo. Orando. Tem visão de plantação de igrejas. Plantar a igreja, né? Eu sempre digo lá na montanha, né? A montanha não é o final, ela é o meio. O final que Jesus nos quer é que nós façamos discípulos de Cristo. Discípulos, esse é o mandamento. Jesus não falou assim, de fazer alpinistas, trekking radical, porque a gente precisa explicar, porque às vezes o pessoal tem dificuldade de entender. Quando ele vai, ele é muito tocado, ele acha que Deus chamou ele para ser montanheiro. Eu falei, irmão, você nem entendeu. Se você não chegar e não descer, não servir na sua igreja local, você não sabe o que é o legendário movimento. Meu Deus. Se você desceu e você não é um bom pai, se você desceu, você não restabeleceu a sua paternidade com seus filhos, agora... E o Movimento Legendários não tem só esse programa. Tem o para casais e tem o de pai para filho, o legado. Inclusive, sexta-feira eu tô indo fazer o legado com meu filho adolescente de 15 anos. Se chama Águia, que é um encontro na montanha, pai e filho, para trabalhar a paternidade do pai. Que demais! Do pai, então... E para mulher, o que tem, pastor? Então, tem para os casais, né? Tem? São reto extremo matrimonial, que é o REM, né? Que legal. Que aí é o casal... Você não vai fazer um movimento tão duro na montanha, mas é um desafio campestre, né? Você vai dormir na barraca com a sua esposa, você vai acampar, entendeu? Você vai pegar uma trilha, não tão dura como a dos homens, porque a mulher... Não dá conta. Não dá conta, né? A gente não dá conta. Tem algumas mulheres que perguntam, tem pra mulher? Não, para legendários, não. Não, mas a gente aguenta. Vocês, não. Não é pra nós. Não é pra mulher. E a gente tem pro casal, muito legal pro casal. É uma proposta bem diferente. Pessoal, então, sigam o pastor lá nas redes, ele vai colocar... Eu sei que ele coloca lá e nem dá tempo de fazer inscrição, por isso que eu falei como é que vocês estão pensando para a expansão, porque de fato... A expansão tem crescido. Cada base, ela tem, o nosso alicerce tem que ter uma igreja local. E aí, como o programa inicia na montanha, então tem que ter uma equipe bem capacitada, porque você vai levar um homem a um extremo físico, emocional e espiritual, 72 horas, ele vai dormir 3 noites. E a montanha é montanha. Tem subida, tem descida, tem cobra, tem chuva, tem raio. Então, você tem que ter uma equipe bem capacitada e tem alguns perfis que não pode subir, né? Tá. E previamente, totalmente analisado. Quando você faz sua inscrição, você preenche uma ficha, tipo uma anamnese, nós fazemos isso, colhemos alguns dados com profissionais altamente capazes, e aí nós avaliamos, pedimos exames médicos, eletrocardiograma, entendeu? Cardíaco. Tá vendo, gente? Não é de qualquer jeito. Não, Deus me livre. Lá nós queremos subir, mas nós queremos descer com os homens, né? Glória a Deus. A gente não quer ficar viúva. Não. É @ o seu Instagram, pessoal. O meu Instagram é Alexandro, como se fosse Alexandre, mas Alexandro _Claudino. Tá, o pessoal da edição vai colocar lá. E dos legendários é @legendários.spcapital, o que eu sou líder. Pastor, que Deus abençoe seu ministério, que você siga crescendo, principalmente porque agora a gente entende a intenção disso. Sim. Né? Muita coisa ficou bem clara aqui, né? Não é a montanha em si. Não é a montanha. Na verdade, talvez, eu vou ser bem sincero para você, nunca na história da igreja houve um movimento para homens dessa maneira. E talvez pode ser o último. Antes da volta do Senhor Jesus. Maranata. E eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca antes os homens foram tão atacados no seu posicionamento com masculinidade, mas aonde houve mais queda do homem, é que vai manifestar a graça, onde vai levantar um exército dos 7.000 que não se dobraram, e nós estamos aí para ajudar a reconstrução do homem, assim da família e assim da igreja. Glória a Deus. Amém. Você que nos assiste, manda esse episódio para tudo quanto é homem e mulher. De fato, a gente precisa apoiar o movimento, e aí o pastor se vira com a demanda que vai aumentar em nome de Jesus. Mas porque, de fato, o inimigo ele tem uma guerra declarada contra a família. E eu entendo que Legendários e o seu ministério, pastor, é um ministério que vem para afrontar o encardido. Não? Então, que nós sejamos apoiadores aí. Amém. Muito obrigado pelo convite. Quero desafiar você, homem, a nos seguir nas redes sociais
e subir a montanha, que eu tenho certeza que você vai descer um marido melhor, um homem melhor, um filho de Deus melhor e um pai melhor, e vai construir uma história com uma vida com uma história digna de ser contada. Glória a Deus. Obrigada, Obrigado. pastor. Ficamos por aqui até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.